Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui é o Lucas, eu sou o criador do Zik e do TheFox e o vídeo de hoje ele será dividido em duas partes, tá? A primeira parte é para falar a respeito da atualização tanto do Zik quanto do TheFox. Na segunda parte eu vou falar a respeito da nova ferramenta que eu criei para análise de banco de dados, tá? Uma ferramenta assim completa e super atrelada tanto ao Zik quanto ao TheFox, ok? Mas vamos lá. Primeira parte do vídeo é para falar sobre a atualização. Desde o dia 22 de julho, tá? Os programas não estavam funcionando, mas era algo global, tá? A Deriv estava com um monte de instabilidade, queda de servidor, API, coisas do tipo. A gente conseguiu resolver, tá? Tudo voltou ao normal. Então eu vou estar mandando na descrição aqui do vídeo, também nos canais de comunicação, a atualização para que você volte a utilizar normalmente ambos os softwares, ok? Eu aproveitei essa atualização para também arrumar coisas, tá? Então, eu estou sempre atento aos grupos, né? Tanto do Telegram quanto do WhatsApp. A galera vai mandando ali alguma dúvida, mandando ali alguma coisa que tá errado, ou que deveria ser ajustado, ou que deveria melhorar. E eu acho que eu consegui arrumar tudo, tá? Então tá aí, testem. Eu sempre encorajo veementemente que testem, me mandem vídeo, foto, para que eu possa estar deixando ambos mais completo, mais perfeito possível, tá bom? Acredito que com essa atualização, se não 100%, grande parte desses detalhes já foram corrigidos, mas reforço, estou à disposição para corrigir todos, tá? Sem exceção. Beleza? Bom, é isso. Então tá atualizado tanto quanto ao funcionamento de modo geral, quanto a qualquer tipo de detalhe, enfim. Tá tudo 100% atualizado agora, é só baixar aqui na descrição do vídeo. O vídeo poderia encerrar por aqui, tá? Porém, eu vou aproveitar esse vídeo para falar sobre uma ferramenta que eu venho desenvolvendo e já vou estar liberando gratuitamente para vocês hoje ainda, vai estar também na descrição do vídeo, que eu apelidei de Super Analisador Deriv, tá? Eu vou explicar um pouquinho sobre ele aqui agora, então se você não tem interesse em analisar a sua estratégia ao longo da história dos ticks da Deriv, pode encerrar esse vídeo, baixar o Zico Defox aí e utilizar normalmente, tá? Mas para você que quer entender um pouco mais de qual foi a minha ideia, eu vou explicar um pouquinho aqui agora. Basicamente, no Zik, eu criei uma ferramenta chamada análise de padrões, tá? Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe do que eu tô falando, basicamente, dentro do análise de padrões, você consegue baixar um banco de dados e utilizar a mesma estratégia que você utilizaria na vida real nesse banco de dados, para que você consiga saber qual seria o resultado do seu bot ao longo de X período, ok? Só que esse analisador ele é um pouco limitado. Você não consegue, por exemplo, baixar um período muito longo, de meses, talvez quase um ano. E você não consegue salvar esse banco de dados. Você também não consegue analisar simultaneamente diversos bancos de dados. Então, assim, é uma ferramenta muito legal, né? Eu vi na prática dezenas de clientes utilizando o Zik, principalmente por conta dessa função. Então, é uma função muito legal, porque ela te previne, né? Ela te protege, ela te ensina qual é a barreira mínima que você tem que utilizar de acordo com o histórico da própria Deriv. Então, não é uma garantia do futuro, né? Mas é você pegar um espelho do passado e conseguir ver tudo, ok? Só que, dado essas limitações de mercado, de salvar o arquivo, eu decidi criar uma ferramenta exclusiva para isso. E essa exclusividade vai trazer consigo uma série de vantagens, né? Que eu vou estar explicando aqui agora. Então, basicamente, qual é a ideia, né? Qual é o conceito por trás do software? É um ambiente no qual você vai conseguir baixar o banco de dados de todos os 17 mercados sintéticos, ok? No período de um ano para cá, então pega a data que você está vendo esse vídeo. Você consegue baixar dessa mesma data, um ano atrás até hoje. Porque é o período que a Deriv disponibiliza ao vivo, né, digamos assim, o banco de dados, ok? E você vai conseguir, depois de baixar esse banco de dados, você vai conseguir salvar esse banco de dados. E uma vez ele baixado e salvo, você vai conseguir analisar as suas estratégias na mesma linguagem que você utiliza no Zik e no Defox. Então você vai conseguir passar para o analisador exatamente aquilo que você quer operar na vida real, tá? Olhando para um passado muito distante, ok? E isso vai trazer
Consequentemente, uma consistência, né, vai trazer uma segurança, digamos assim, incrível, porque você não precisa mais deixar o seu bot ligado um mês para saber qual seria o resultado dele em termos de lucratividade nem e de risco, porque você pode olhar os últimos 12 meses para ter uma excelente ideia. Beleza? Então vamos lá. Como que funciona na prática aqui o software? Essa primeira tela aqui é uma tela de download de ticks. É aqui que você vai baixar os ticks, tá? Eu tenho algumas dicas para dar aqui que são muito importantes, então prestem atenção. Se você não ouvir as dicas, tudo bem, você vai conseguir utilizar. Mas segue a dica aqui do criador para que vocês consigam otimizar o download dos ticks, ok? O download dos Chics, galera, é um arquivo relativamente pesado, tá? Por quê? Estamos falando de 17 mercados sintéticos, nos quais 10 deles geram um tique a cada um segundo. Então são 86.400 tiques por dia, vezes 10 mercados, vezes 30 dias. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: o arquivo em si não é um arquivo tão leve. Então a primeira dica que eu vou dar é: crie pastas para cada mês completo de download de banco de dados. Por exemplo, cria uma pasta, baixa o programa, cria uma pasta, coloca esse programa dentro da pasta e antes mesmo de abrir o programa, clica com o botão direito, novo e coloca janeiro 26, fevereiro 26, março 26, dezembro 25, né? Dependendo da data que você estiver vendo esse vídeo, você consegue, né? Por exemplo, eu tô em julho, né? Então eu consigo baixar dados de dia 23 de julho até hoje, né? Você pode colocar julho 25, enfim, agosto 25 e assim por diante. Separe em pastas. Por quê? Como os arquivos são pesados, igual eu acabei de explicar, se você é, juntar tudo em apenas um arquivo só, um arquivo grandão, o seu download vai demorar muito, tá? E a sua análise também. Então, quando você divide em pequenos blocos de um mês, tudo fica muito mais fluido, muito mais fácil, tá? Mas mesmo assim, mesmo dividido em pequenas camadas de um mês, digamos assim, você consegue analisar tudo junto, tá? Então, só o download que é mais facilitado se for separado. Simples assim, ok? Então, como que a gente faz isso? Primeiro, aqui em cima você pode escolher um período específico ou mês completo. Eu sugiro mês completo, tá? Porque aí ele vai baixar desde o primeiro dia do mês até o último dia do mês perfeitamente para você. Mas caso você queira um período muito específico, você pode escolher aqui, tá? Mês completo. Vamos supor que eu queira baixar junho de 26, tá aqui, ó, junho de 26, tá? Aí eu tenho que escolher também quais mercados eu quero baixar. Galera, inicialmente esse super analisador ele foi feito para análise de operações de dígito, tá? Call e put a gente pode ir atualizando no futuro para também abranger esse tipo de contrato. Mas por enquanto, dígito. Match, difere, odd, even, under, over. Beleza? Então tá, eu vou marcar aqui todos os mercados, tá? É outra coisa, mesmo que você peça para ele baixar todos os mercados ao mesmo tempo, por segurança, ele vai baixar de 5 em 5. Então tá até aqui, ó, lotes de até 5 simultâneos. O que que isso significa? Ele não vai baixar um de cada vez, porque demoraria muito, e nem vai baixar tudo ao mesmo tempo, porque poderia dar algum tipo de limite, né? Então ele vai baixar de 5 em 5. É uma organização que é muito rápida, galera. Muito rápido mesmo. Acho que menos de 2 horas você já baixou o mês inteiro. É muito prático mesmo, tá? Em comparação a essa ferramenta que eu criei no Zik, é 1000 a 0, tá? Vocês vão perceber na prática aí. Mas tem essa questão, ele vai baixar sempre de 5 em 5. Eu vou mostrar um pouco disso aqui na prática, beleza? E aí, galera, você vai clicar aqui em iniciar download. Se você ouviu a dica do Lucas, você já criou as pastas aqui dentro, correto? E eu, por exemplo, já criei as pastas aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, tá? Então eu vou escolher a pasta, por exemplo, junho. Então eu venho aqui em junho, dia 26, vou selecionar a pasta e ele vai começar o download. Lucas, mas está muito rápido. Calma, é agora que eu vou explicar uma parte importante. Por que ele está rápido assim? Porque em junho de 26 já tinha download do Lucas. Eu já baixei esses dados para junho de 2026. Então, o que ele fez aqui foi analisar o banco de dados, ver até onde eu já tinha baixado, e ele está baixando somente o que está faltando, digamos assim, para completar junho de 26. No seu caso,
que não tem nada ainda, ele vai baixar do zero, entendeu? Então ele vai baixar aqui cada dia do zero. Ó, percebam que ele baixou 5, agora mais 5, depois mais 5 e assim por diante, tá? Então só recapitulando, o meu download está sendo mais rápido porque eu já tinha arquivos naquela pasta. Então ele analisou a pasta, viu, opa, o Lucas já tem até tal data, vou baixar somente o que está faltando. Beleza? No seu caso, que não tem arquivo, ele vai baixar do zero, tá? Desde o dia 1º de junho até o último dia de junho, ok? Lucas, poxa, hoje é dia 23, então eu baixei até o dia 23, eu coloquei aqui, por exemplo, julho, então ele vai baixar do dia 1º até o dia 23, legal. Mas amanhã eu quero baixar de novo. Você coloca mês completo, coloca julho, escolhe a pasta julho de 26, que é a pasta que você vai ter criado para colocar esse arquivo aqui, lembra disso? Ele vai fazer essa análise e vai baixar somente o que está faltando, tá? Tem só um pequeno detalhe que eu nem precisaria falar, mas eu vou falar mesmo assim. Mesmo que o seu banco de dados esteja completo e você peça para ele fazer download de novo, ele vai sempre baixar o último dia de novo por segurança. Não vou entrar em detalhe o porquê, mas confia em mim, tá? Vamos supor, pô, Lucas, eu baixei do dia 1 ao dia 30. E aí, sem querer, eu pedi para ele baixar de novo o mesmo mês. E ele foi lá e baixou o dia 30 de novo. Eu fiz isso propositalmente, porque às vezes esse dia 30 que você baixou era, por exemplo, meio-dia. Ainda faltavam meio-dia, entendeu? Então, por segurança, ele baixa o último dia sempre completo. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Eu já tenho o mês de junho 100% baixado. Só que por segurança, ele está baixando somente o dia 30 de junho, que foi o que eu pedi para ele. Entendeu? Repito, você que não tem arquivo nenhum, ele vai baixar desde o dia 1º. Tá legal? Então tá. Beleza, Lucas. Entendi. Eu posso escolher aqui o mês que eu quiser ou um período. Crio a pasta previamente. E lembre-se, separem por pastas, tá? Se eu vier aqui em iniciar download, cada uma dessas pastas tem um mês inteiro de download. Então, julho vai ter até o dia de hoje. Maio vai ter até maio, entendeu? Enfim, separem por pastas. Se você colocar tudo num arquivo só, vai ficar muito pesado. Fez o download, você vai vir aqui em analisar estratégias. Então você vai para essa segunda tela. Nessa segunda tela, você deve selecionar o seu banco de dados. Então você vai vir aqui, selecionar banco de dados e você vai selecionar o banco de dados. Nesse caso, eu vou selecionar, por exemplo, julho. Então eu venho aqui em julho e está aqui o meu arquivo de julho. Perceba, o meu arquivo de julho é somente de julho. Se eu vier aqui em janeiro, é um outro arquivo. Tá vendo? Por isso que separar é muito importante. Então eu venho aqui em julho, vou clicar e vou pedir para abrir. Ele vai ler o banco de dados e vai me mostrar algumas informações. Então agora é uma parte que eu preciso esperar. Pronto, é rápido, tá, galera? Igual eu falei, em comparação a esse aqui do Zik, é 1000 a 0, tá? Por mais que eu tenha criado esse aqui é exclusivo, digamos assim. É feito somente para isso, tá? Então aqui eu tenho todos os mercados, aqui eu tenho o range de datas, ou seja, eu baixei do dia 1 até o dia 23. Obviamente eu já fiz esse download antes de começar esse vídeo, né? E tá aqui. Lucas, beleza, mas eu quero analisar não somente um mês, eu quero analisar, poxa, 6 meses ao mesmo tempo. Eu consigo? Sim, é só você vir aqui em analisar banco, em adicionar banco de dados e colocar o outro mês. Então, por exemplo, eu já pus julho, né? Então, se eu vier aqui em junho e pedir para abrir, ele vai somar junho e julho, tá? Então, você pode baixar separadamente e depois em adicionar banco de dados, você pode vir um a um adicionando para ele poder analisar tudo junto, entendeu? Vou esperar aqui, porque ele vai mostrar agora junho e julho tudo junto, tá? Vou aguardar um pouquinho. Cerca de aproximadamente menos de um minuto, ele já vai estar mostrando aqui esse sincronismo dos dois bancos de dados, tá? Se você abrir cada um deles individualmente, é mais rápido, tá, galera? Como você está abrindo mais de um banco de dados, ele precisa sincronizar os arquivos, aí demora um pouquinho mais, mas nada demais também, nada que passe 2, 3 minutinhos, não, tá bom? Bom, talvez eu pause o vídeo aqui, só para não ficar muito longo. Não, já foi. Nem precisou. Igual eu falei,
Como ele está sincronizando o banco de dados, ele precisa, enfim, individualmente ajustar algumas datas. E aí demora um pouquinho mais, mas é coisa de poucos minutos, né? Bom, perceba que agora ele está mostrando 1º de junho até 23 de julho. Ou seja, quando eu fizer a análise desse bloco inteiro aqui, ele vai analisar desde o dia 1º de junho até hoje, 23 de julho. Se eu quiser analisar mais ainda, adicionar banco de dados, eu venho aqui em maio, clico aqui e ele vai analisar, ele vai somar maio a esse bloco aqui, beleza? Mas por enquanto vamos parar aqui. Já tem 1º de junho até hoje, tá? Quase 2 meses de análise. Eu venho aqui agora em analisar estratégias, tá? E é essa tela que é a tela principal do nosso programa. É aqui que você vai visualizar de maneira prática, né? De maneira assim lucrativa ou prejuízo, dependendo da sua estratégia, como seria a sua estratégia de fato se você estivesse utilizando ela na prática. Muito legal, tá? Isso aqui é essa ferramenta aqui, ó, é melhorada. Tá? Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer aqui é vir aqui em configurar setup. É aqui que você vai configurar exatamente o bot que você utilizaria ou no Zik ou no Defox. Como os setups que já vêm prontos de fábrica, digamos assim, no Defox, eles são muitos, e eu já coloquei para vocês todos aqui. Tá? Então, cada um desses aqui são aqueles setups que a gente utiliza lá no Defox, beleza? Mas vamos criar as nossas próprias estratégias, né? Então vou vir aqui em, por exemplo, setup local, adicionar setup. Perceba que a estética é exatamente igual ao Zik da Fox, tá? Então você vai colocar aqui exatamente a sua estratégia, tá? Tudo igual. Então vamos botar teste, vídeo, aula, ok? Padrão, vou colocar um universal, por exemplo, tá? É aquele que vai comprar todos os chiques e eu quero o contrato odd. Somente um exemplo. Salvei. Ou seja, ele vai comprar até dar o ímpar, né? Beleza. Quais mercados? Todos, por exemplo. E qual barreira? Eu quero uma barreira de 15. Somente um exemplo para esse vídeo, tá, galera? Eu vou ativar o mercado e vou salvar. Então aqui em cima mostra quantos setups estão ativos. Ó, um. Tá vendo aqui? Então ele vai analisar um setup ativo. Eu posso criar outros, tá? Eu posso vir aqui, ó, adicionar setup e criar outro. Vamos criar outro aqui? Teste aula 2 vai ser o gatilho universal e agora eu quero comprar para dar even. Mesma coisa, tá? Só que um é odd, o outro é even, barreira de 15. Beleza? Vou ativar também. Pronto, agora eu tenho 2 setups salvos. Gestão. Aqui em gestão você vai simular a sua gestão na vida real. Então, por exemplo, stake de 0,35, martingale de 2,15 e quero utilizar uma sequência de lojas no máximo de 10 lojas seguidos. Então, se chegar a 10 lojas seguidos, ele para, tá? E vou pedir para analisar. Agora ele vai ler aqueles 17 arquivos e ele vai analisar cada um deles individualmente nas 2 estratégias que eu criei, tá? Então aqui já está 5%, ou seja, ele vai analisar cada um deles. Eu recomendo que não mexam aqui até que o download fique concluído, até que a análise fique concluída 100%, tá bom? Porque ele está processando milhões de dados ao mesmo tempo aqui e colocando a sua estratégia para ser analisada nesses bancos de dados. Então tem que ter um pouco de paciência aqui agora. Eu vou pausar o vídeo, quando tiver 100% eu volto. Beleza, pessoal. Recapitulando aqui, o download ele foi concluído, tá? O tempo que demora, galera, para fazer a análise completa depende de 2 fatores. O primeiro, quantas estratégias você pediu para serem analisadas, no caso que eu pedi para serem 2, ok? E depende de quantos mercados você vai estar analisando. Geralmente você vai analisar todos, mas depende de quantos bancos de dados você colocou para ser analisado ao mesmo tempo, tá? Então ali eu coloquei 2 bancos de dados, mais ou menos 2 meses. Eu acho que demorou algo em torno de uns 4, 5 minutos ou menos, tá? Enfim, o que eu quero dizer é que é muito rápido. Para você baixar, para você ler o banco de dados, para você analisar suas estratégias, estamos falando assim de pouquíssimas horas para fazer todo esse trabalho, tá? Quem é da velha guarda lembra que antigamente a gente baixava o banco de dados na mão praticamente, né? Quase que anotava cada tique à mão. Agora a gente consegue
Baixar tudo, analisar dezenas e dezenas de bots em dezenas de mercados em pouquíssimas horas é realmente uma ferramenta incrível. Bom, o que a gente consegue observar aqui, tá? Eu criei duas estratégias bem simples, né? Uma a gente opera até da ímpar, outra a gente opera até da par, né? E coloquei uma stake inicial de 0,35, martingale de 2,15 e uma sequência de lojas de no máximo 10. Aí você pode estar pensando, Lucas, mas espera aí. Lá no Zik não tem nada disso. Quando eu vou analisar padrão, não tem essa parte financeira da coisa. Pois é, eu coloquei essa parte financeira para que você tenha uma noção exata de quanto você iria ganhar, de qual seria o seu maior risco, de quanto de banca você iria precisar. É claro que se eu não colocasse essas informações, daria para você pegar um Excel, ou daria para você vir aqui, por exemplo, no calcular, multiplicador, e você conseguiria fazer isso através de algumas contas ali. Aqui não, aqui está tudo mastigadaço para você. O que esse resultado, por exemplo, me indica, tá? Ele me indica que se eu tivesse utilizado essa estratégia do dia 1º de junho de 2026 até o dia 23 de julho de 2026, 24 horas por dia, por exemplo, num Zik ou num Depox, eu teria dado 1918 ocorrências. É isso mesmo, 1918 ocorrências. O meu lucro geral seria algo em torno de US$ 682. E a banca máxima que eu deveria ter para que eu conseguisse utilizar essa estratégia é de US$ 642. Ou seja, eu precisava de mais ou menos US$ 650 para que eu conseguisse utilizar isso aqui. Tá? Esse maior saldo negativo é qual foi se a maior sequência de lojas tivesse vindo exatamente quando o meu lucro estava no zero, qual teria sido o meu maior prejuízo antes da vitória? US$ 298, tá? Que é exatamente 9 loss seguidos. Se você pegar aí 0,35 e ver 9 loss seguidos, partindo de um martingale de 2,15, vai dar exatamente esse valor aqui. Tá? Então o que você precisa saber de mais importante? Qual foi o maior loss pós-barreira e qual foi a banca utilizada para aquela estratégia? Você vai falar, pô, Lucas, caraca, você botou uma barreira aqui de 15, chegou a mais 9, ou seja, em algum momento deu 24 par seguidos ou 24 ímpares seguidos, exatamente. Se eu clicar aqui, ele já me joga direto para essa ocorrência, tá? Então eu posso ver aqui, ó, que no dia 3 de junho, no mercado JD10, ó, olha que legal, você consegue saber exatamente o mercado, a hora, tudo. A gente teve uma sequência de 24 pares consecutivos. Os 15 primeiros pares foram barreira. Aqui, ó, lote 15 barreira. Agora ele começa a análise na Master. E na Master, 1, 2, 3 até 9. E aí, às 17, 36 e 32 a gente teve o ímpar e vencemos essa operação. Muito legal, né? E aqui, galera, tá todas essas informações de todos os mercados, tudo separadinho. Como que você consegue ver aquela planilha, né? Só dá um duplo clique que ele vai te mostrar tudo, ó. Clicou, ele vai te mostrar, ó. Qualquer ocorrência que você clique, ele vai te mostrar. Então, primeiro ele vai te mostrar a barreira nessa coloração, tá? Depois ele vai te mostrar a master, ok? Então até aqui era a barreira e daqui para baixo é master. Tá? Se você quiser vir aqui e aumentar a sua barreira, consequentemente esse número de lojas ele vai diminuir proporcionalmente, né? Então se eu colocar aqui uma barreira de 19, por exemplo, mais 4, o loja máximo vai ser menos 4, vai ser 5 no máximo. Perfeito, entendeu? Consequentemente, o número de ocorrências vai diminuir, o seu lucro geral vai diminuir, mas a sua banca utilizada também vai ser menor. Enfim, essa ferramenta aqui, galera, ela assim, eu, Lucas, não opero mais sem utilizar isso aqui. É impossível. Cada estratégia que eu penso, eu necessariamente passo por aqui, sem tirar e nem pôr. Eu tenho já todos os bancos de dados baixados, eu coloco para ler todos ao mesmo tempo, demora um pouquinho, mas eu espero, sem problema nenhum. Coloco a minha estratégia e vejo qual seria o loss máximo, vejo se a barreira que eu quero colocar ela é suficiente. Às vezes eu coloco barreira muito alta e aí a lucratividade fica muito baixa, aí eu preciso apelar para mais e mais e mais estratégias, e aí que entra o DeFox, beleza? Então brinquem com isso aqui, fiquem à vontade, tá? Aqui em resumos, ele vai te falar para cada estratégia que você montou, qual foi o lucro, tá? Então, por exemplo, só o teste 2 aula, que foi aquela segunda estratégia, foram essas ocorrências
e isso de lucro, tá? Só o primeiro foi isso de ocorrência, isso de lucro, ou seja, aqui ele separa para você bonitinho, e mesmo que você crie centenas de estratégias, ele vai separar uma a uma para que você, poxa, às vezes você botou ali, sei lá, 20 estratégias ao mesmo tempo e deu, sei lá, 20 lojas máximos seguidos. Só que você não sabe se esse 20 lojas máximo foi para todas ou foi somente para algumas delas. Aqui em resumo, você vai saber detalhadamente por estratégia quais foram os índices de lucro, de perda e tudo mais. Beleza? Aqui em log é aquelas informações que a gente tem, de modo geral, para o sistema, nada demais. Aqui em abas, pô, Lucas, eu analisei isso aqui, só que eu quero analisar uma outra coisa sem perder isso aqui. Posso? Pode. Você vem aqui em adicionar aba, tá? E agora nessa aba 2, você pode adicionar uma outra análise, por exemplo. Agora eu posso adicionar, posso apagar isso aqui, por exemplo, tá? Posso excluir. E eu posso agora adicionar uma análise de porcentagem. Então, quando o ímpar tiver exatamente 70 aparições nos últimos 100, eu quero operar para dar par. Salvei barreira de, por exemplo, 10. Um exemplo, tá? Mercados, quero em todos os mercados mesmo. Ativei, salvei. Então eu olho aqui em cima, ó. Setups ativos 1, beleza. Aqui pode ser assim mesmo, vamos lá. Analisar a estratégia. Pronto. Então agora nessa aba 2, ele vai estar analisando essa outra estratégia nova que eu acabei de criar, que é uma estratégia de porcentagem, né? Então, galera, acho que é isso. Você vai ter martingale ajustável ao lucro, ou seja, bem parecido mesmo com o Zik The Fox, tá? Usar ciclo ou não, o ciclo é aquele negócio que reseta a sua stake, não para a operação, mas ele reseta a stake depois de um número determinado de lojas, caso você queira utilizar. E se você quer utilizar sequência de lojas ou stop loss, tá? Só cuidado com isso aqui. Geralmente utiliza-se stop loss, sequência de lojas, tá bom? Bom, agora é isso, né? Posso pausar aqui, galera, só para poder mostrar depois os resultados dessa análise aqui. E aí a gente encerra o vídeo, beleza?